Seus pés inchados podem não ter nada a ver com seus pés. Isso soa errado. Até você perceber que milhões de pessoas estão tentando consertar o inchaço esfregando cremes na superfície, enquanto o verdadeiro problema pode estar acontecendo bem dentro das pequenas bombas, válvulas e fluidos dos quais seu corpo depende todas as noites. E a parte assustadora é esta: após os 30 anos, seu corpo se torna mais silencioso quando algo começa a dar errado. A má circulação nem sempre dói a princípio. O acúmulo de fluidos nem sempre parece perigoso. Seus pés simplesmente parecem um pouco inchados. Suas meias deixam marcas mais profundas. Seus sapatos parecem mais apertados à noite. Você acorda cansado. Suas pernas parecem pesadas. E lentamente, seu corpo começa a reter fluidos como se não confiasse mais em si mesmo para se mover adequadamente. Os médicos costumam chamar isso de envelhecimento normal. Mas muitos pesquisadores agora acreditam que o inchaço noturno pode, às vezes, ser um sinal precoce de que seu corpo está sob estresse silencioso muito antes de sintomas mais graves aparecerem. Esta noite, vamos explorar 5 hábitos simples de dormir que podem ajudar seu corpo a liberar fluidos retidos naturalmente enquanto você dorme. Alguns parecem quase fáceis demais para importar, mas um deles tem sido usado silenciosamente em hospitais há anos por causa do que faz pela circulação em apenas minutos. E ao final deste vídeo, você pode nunca mais olhar para pés inchados da mesma maneira. A verdadeira razão pela qual seus pés incham à noite não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas acha que pés inchados são apenas um problema nos pés. Mas em muitos casos, seus pés são na verdade o mensageiro, não a causa. O que surpreende muitos médicos é que o inchaço muitas vezes começa mais alto no corpo muito antes de as pessoas perceberem isso em seus sapatos. Pequenas válvulas dentro das suas veias devem empurrar o sangue e o fluido de volta para cima contra a gravidade o dia todo. Mas após horas sentado, estresse, movimento inadequado ou circulação envelhecida, essas válvulas podem começar a lutar silenciosamente. O fluido começa a descer aos poucos, até que seus pés se tornem o depósito para o excesso. E aqui está a parte estranha. Seu corpo pode se adaptar a isso de forma tão lenta que você para de notar os sinais de alerta. Pernas pesadas, meias apertadas, tornozelos cansados à noite. Você assume que é normal porque aconteceu gradualmente. Um especialista vascular uma vez explicou assim: imagine um sistema de drenagem de cidade durante uma leve chuva. No começo, nada parece errado, mas por baixo, a pressão está se acumulando silenciosamente. Então, um dia, as ruas começam a inundar. É exatamente assim que muitas pessoas experimentam o inchaço noturno. Pausa por um segundo. O objetivo não é entrar em pânico, é estar ciente. Uma das coisas mais simples que você pode fazer esta noite é elevar ligeiramente os pés acima do nível do coração por 15 minutos antes de dormir. Movimentos suaves dos tornozelos também podem ajudar os músculos da panturrilha a empurrar o fluido para cima naturalmente. Pesquisadores às vezes chamam as panturrilhas de segundo coração do corpo devido a quanto ajudam na circulação. O erro que muitas pessoas cometem é esperar até que o inchaço se torne doloroso antes de prestar atenção. O corpo sussurra muito antes de gritar. Você já percebeu que seus sapatos ou meias parecem mais apertados à noite do que de manhã? E o que você bebe antes de dormir pode estar tornando esse problema dramaticamente pior sem que você perceba. A bebida noturna, que secretamente agrava o inchaço. Algumas bebidas noturnas relaxam sua mente, enquanto estressam silenciosamente sua circulação pelas próximas 8 horas. E a parte perigosa é que muitas pessoas acham que estão fazendo uma escolha saudável. Um dos maiores gatilhos ocultos por trás do inchaço noturno é a combinação de açúcar, álcool, excesso de sódio ou até mesmo bebidas saudáveis, saborizadas no final da noite. O corpo depende do equilíbrio para regular os fluidos, mas quando certas bebidas inundam a corrente sanguínea antes de dormir, seu sistema começa a reter água em vez de liberá-la adequadamente. A insulina muda, os vasos sanguíneos reagem, os hormônios que controlam a hidratação se tornam menos estáveis. E enquanto você está deitado por horas, o fluido tem mais facilidade para descer para os pés e tornozelos. É por isso que algumas pessoas acordam com os pés mais inchados, mesmo tendo se movido pouco a noite toda. Um médico do sono uma vez descreveu assim: seu corpo trata a sobrecarga noturna como uma pequena emergência. Em vez de descansar profundamente, passa a noite tentando se reequilibrar. E a maioria das pessoas nunca conecta os pontos. Respire fundo por um segundo. Imagine 2 noites. Uma pessoa bebe refrigerante, petiscos salgados ou álcool bem antes de dormir porque isso ajuda a relaxar. Na manhã seguinte, seus anéis parecem apertados e seus tornozelos estão inchados. Outra pessoa troca para água pura mais cedo à noite e para de beber bebidas pesadas 2 horas antes de dormir.
Em poucos dias, suas pernas se sentem mais leves pela manhã, não por causa de um milagre, porque o corpo finalmente teve a chance de regular os fluidos normalmente. Um hábito simples pode fazer uma grande diferença aqui. Reduza bebidas salgadas ou açucaradas tarde da noite. Beba água de forma constante durante o dia em vez de sobrecarregar antes de dormir. Alguns especialistas também recomendam chás de ervas sem cafeína mais cedo à noite se o relaxamento for o objetivo. O erro que muitas pessoas cometem é esperar até a noite para se hidratar depois de mal beber água o dia todo. Essa repentina inundação pode fazer com que o corpo retenha fluidos em vez de circulá-los de forma eficiente. Qual é a última coisa que você costuma beber antes de dormir? Porque a maneira como você dorme depois pode estar retendo ainda mais líquido do que a própria bebida. Porque a sua posição ao dormir pode estar retendo líquido nas suas pernas. Seu corpo se repara durante o sono, a menos que sua posição ao dormir trabalhe silenciosamente contra sua circulação a noite toda. A maioria das pessoas nunca pensa na postura uma vez que os olhos se fecham. Uma razão oculta pela qual o inchaço piora durante a noite é a pressão prolongada e o retorno sanguíneo inadequado enquanto dorme. Quando as pernas ficam planas por horas sem suporte, a gravidade e a circulação fraca podem permitir que o líquido se acumule nos membros inferiores em vez de retornar eficientemente para cima. Os médicos costumam explicar que a circulação depende de movimento, atividade muscular e posicionamento. Mas durante o sono profundo, o corpo se torna imóvel, e se a circulação já estiver lutando devido ao estresse, idade, sentar-se por muito tempo ou inatividade, essa imobilidade pode se tornar parte do problema. É por isso que algumas pessoas acordam se sentindo rígidas, pesadas ou incomumente apertadas ao redor dos tornozelos. O corpo está sempre respondendo a padrões, e as posições noturnas se tornam padrões mais rápido do que as pessoas percebem. Você provavelmente já sentiu isso antes sem entender. Algumas manhãs suas pernas parecem mais leves. Outras manhãs seus pés parecem inchados antes mesmo de o dia começar. O mesmo corpo. Posições diferentes. Resposta de circulação diferente. Pause aí por um momento. Um pequeno travesseiro sob as panturrilhas ou tornozelos pode, às vezes, ajudar a apoiar um melhor movimento de fluidos durante a noite. Alongamentos suaves antes de dormir também podem reduzir a tensão que desacelera a circulação nas pernas. O erro que muitas pessoas cometem é assumir que dormir automaticamente significa recuperação. Uma má postura ao dormir pode, na verdade, adicionar estresse em vez de aliviá-lo. Suas pernas parecem mais pesadas pela manhã ou no final do dia, porque o próximo hábito parece quase simples demais para importar. No entanto, os hospitais o utilizam silenciosamente há anos para melhorar o fluxo sanguíneo de forma natural. O truque dos 60 segundos, que os hospitais usam para melhorar o fluxo sanguíneo. A maioria das pessoas confia mais em pílulas do que em movimento. Essa crença sozinha pode ser uma das maiores razões pelas quais os problemas de circulação silenciosamente pioram com a idade. O corpo humano foi projetado para mover fluidos através do movimento, não da imobilidade sem fim. No entanto, muitas pessoas passam anos esperando pelo desconforto antes de levar a circulação a sério. Aqui está o que médicos e fisioterapeutas sabem há décadas. Os músculos da panturrilha agem como bombas poderosas. Cada pequeno movimento do tornozelo empurra suavemente o sangue e o fluido de volta para cima em direção ao coração. Mas quando as pessoas permanecem inativas por longos períodos, essa bomba se torna mais fraca e menos eficiente. O fluido permanece. A pressão aumenta. O inchaço lentamente se torna normal. E a parte assustadora é como os humanos se adaptam facilmente à disfunção. As pessoas normalizam a dormência. Elas normalizam a pesadez. Elas normalizam acordar cansadas. Até que o corpo finalmente força a atenção. Os hospitais frequentemente incentivam movimentos simples dos pés e tornozelos para pacientes que passam longos períodos na cama, pois o movimento ajuda a circulação a continuar mesmo durante o descanso. Algo tão simples como flexionar e apontar lentamente os pés por 60 segundos antes de dormir pode ajudar a estimular o fluxo sanguíneo de forma natural. Simples não significa fraco. Essa é a lição que muitas pessoas precisam acordar. Pausa aí por um momento. Antes de dormir esta noite, tente círculos lentos com o tornozelo, contrações suaves da panturrilha ou flexões controladas dos pés por 1 minuto. Sem exercícios agressivos. Apenas movimento constante. A consistência importa mais do que a intensidade. O erro que muitas pessoas cometem é acreditar que a saúde declina de repente. Na realidade, o corpo geralmente declina através de padrões diários ignorados repetidos por anos. Você já percebeu que suas pernas se sentem melhor após até pequenas quantidades de movimento? E o que vem a seguir pode explicar por que o estresse e o sono ruim podem silenciosamente piorar o inchaço, mesmo quando sua circulação parece boa.
Fique até a sessão final, porque o último gatilho oculto surpreende até os especialistas em saúde. A conexão silenciosa entre estresse, sono ruim e pés inchados. A maioria das pessoas pensa que o estresse afeta apenas a mente, mas o estresse crônico pode mudar silenciosamente a forma como o corpo retém fluidos, repara tecidos e controla a circulação. Uma das causas mais negligenciadas do inchaço é a tensão constante do sistema nervoso combinada com sono de má qualidade. Quando o cérebro permanece em um estado de estresse prolongado, hormônios como o cortisol podem permanecer elevados por mais tempo do que deveriam. Com o tempo, isso pode afetar os vasos sanguíneos, os níveis de inflamação, a qualidade do sono e o equilíbrio natural de fluidos do corpo. O corpo se torna menos eficiente na recuperação, menos eficiente na circulação, menos eficiente na reparação. E muitas pessoas nunca percebem a conexão porque o estresse parece normal agora. Os humanos aprenderam a celebrar a exaustão, mentes ocupadas, noites tardias, estimulação constante. Mas o corpo mantém a pontuação silenciosamente. Você geralmente pode sentir a diferença após uma noite verdadeiramente repousante. Suas pernas se sentem mais leves. Seu corpo se sente menos inflamado. Sua respiração parece mais calma. Isso não é imaginário. O sono é um dos sistemas de reparo mais importantes do corpo para a circulação, equilíbrio hormonal e regulação de fluidos. Pausa aí por um segundo. Uma rotina relaxante antes de dormir é mais importante do que as pessoas pensam. Reduza a exposição a telas antes de dormir. Diminua as luzes. Respire lentamente por alguns minutos. Dê ao sistema nervoso um sinal de que o perigo passou. O erro que muitas pessoas cometem é tratar o sono como tempo perdido em vez de reparo biológico. Qual hábito você acha que afeta mais o seu sono agora? Porque as pessoas que envelhecem melhor geralmente não são aquelas que fazem coisas extremas. São as pessoas que protegem pequenos hábitos diários antes que os danos se tornem visíveis. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve. Muitos problemas de saúde não começam com sintomas dramáticos. Eles começam com pequenos sinais diários que o mundo moderno treinou as pessoas para ignorar. Pés inchados, sono ruim, pernas pesadas, fadiga constante. O corpo muitas vezes pede atenção muito antes de pedir socorro. A boa notícia é que pequenos hábitos repetidos consistentemente podem mudar muito mais do que as pessoas percebem. Se alguma parte deste vídeo se conectou com sua experiência, compartilhe nos comentários. Eu realmente os leio e adoraria saber quais mudanças você notou em seu próprio corpo ou rotinas. Eu posso até responder pessoalmente e destacar algumas de suas percepções em vídeos futuros. E se você quiser mais insights sobre saúde calmos e baseados em ciência que a maioria das pessoas descobre tarde demais, inscreva-se em The Human Upgrade. Seu corpo pode estar tentando lhe dizer algo importante.